Pessoal, hoje a gente vai dar início ao capítulo 12, tá? Mas eu queria só retomar aqui no finalzinho. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Sim. No finalzinho, peguem o livro de vocês. A gente começou a falar na live da semana passada sobre essa parte final aqui do capítulo que está na 225. Está falando sobre o Império Muçulmano, tá? E o Mediterrâneo. Pessoal, esse tema, no 7º ano, vocês têm um capítulo só falando disso, tá? Em história, tá? Deixa eu aceitar aqui. Só falando disso, tá? A gente vai falar um pouquinho hoje, vai explicar para vocês mais ou menos o que vocês vão ver e o que aconteceu com esse Império Muçulmano. Vocês lembram bem? Aqui está destacando nessa parte do livro que já é um tempo depois de Cristo, tá? Muito anterior, muito depois, né, do Império Romano, tá bom? Onde se estabeleceu o Império Romano, tá? A Roma Antiga, tá bom? Então, eu vou ler aqui o finalzinho, rapidinho, para a gente já passar para o próximo capítulo. Lembrando, vocês vão ter um capítulo especificamente falando do Império Muçulmano no 7º ano, em história, tá bom? Por isso que a gente não vai se aprofundar hoje nesse tema, tá? Ó, em 622 depois de Cristo, a Híjra marcou o início do islamismo, tá? Quando um grupo de muçulmanos liderados por Maomé saiu de Meca em direção à cidade rival, Yatrib. Lá, o monoteísmo difundido por grupos judaicos foi mais amplamente aceito e o Islã encontrou um ambiente mais favorável. 8 anos após sair de Meca, o grupo de Maomé retornou e conquistou militarmente a cidade, tá? Entretanto, pouco depois, em 632 depois de Cristo, Maomé morreu e deixou uma Arábia unificada em torno de uma religião, tá? Começou aí, pessoal, a religião chamada islamismo, tá? Ou um povo muçulmano, tá? Que é uma religião monoteísta. Vou explicar um pouquinho para vocês isso, tá? Deixa eu terminar aqui minha leitura. Ó, Maomé, a partir daí começou a se formar um império cuja raiz estava na unidade religiosa e que rivalizava durante grande parte da Idade Média com o Ocidente cristão. A rápida expansão islâmica levou à conquista do Egito, 639 depois de Cristo, norte da África, 665 depois de Cristo, e Península Ibérica, 711 depois de Cristo. Lembrando, esses territórios todos aqui que eu destaquei faziam parte do Império Romano, foram todos conquistados pelo Império Romano, tá? Territórios que passaram séculos sob o controle do Império Romano, agora seguiam o islamismo, tá? O Mediterrâneo continuou sendo o centro do mundo medieval, mas polarizado entre cristianismo ao norte e o Islã ao sul. O que é polarizado? Dividiu, né, esse poder aí, né, esse controle, tá? Entre o Islã e o cristianismo, tá? Lembrando, já é 600 depois de Cristo, tá? Então, Cristo já havia, né, tido a parte, né, da sua crucificação, enfim, essa parte da religião que a gente sabe, né, o que aconteceu, e que depois foi difundido, né, a religião cristã, tá? Ou seguidores de Cristo, tá? A dominação muçulmana acrescentou outros elementos à cultura mediterrânea na região sul da Espanha, conhecida na Idade Média como Al-Andalus. Cidades como Córdoba, Granada, Sevilha, tornaram-se centros comerciais e políticos. Florescente vida urbana e a relativa paz trouxe viajantes e filósofos de todas as partes do Império Islâmico, criando um centro de difusão
de uma rica mistura cultural, tá? Então, pessoal, essa parte do finalzinho aqui desse capítulo, né, que fala de Roma, tá falando como que iniciou o Império Muçulmano, tá? Da religião islâmica, tá? Que disseminou por boa parte ali do Oriente Médio e do norte da África, tá? A religião, né, o islamismo é uma religião monoteísta, que quer dizer o quê? Que eles cultuam um único Deus, tá? Então eles creem em Alá, tá? Maomé, que foi um profeta, tá? Que teve algumas visões, né? Um anjo apareceu. Vocês vão ver que no ano que vem a gente vai aprofundar mais nesse tema, tá? Teve um anjo que apareceu para ele, enfim, e aí ele começou a disseminar, né? A cultuar, né? Esse sincretismo, tá? E escrever algumas coisas que foram relatadas num livro chamado Alcorão, tá? Assim surgiu a religião islâmica, tá? E o império militar que tinha o intuito de disseminar essa religião em outros territórios, tá? Inclusive ao longo aí de alguns territórios que faziam parte do Império Romano. Beleza? Tranquilos? Tranquilo até aqui? Sim? Pessoal? Sim, tá tranquilo, professor. Tranquilo. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. O Celso Pode falar. Russomano... Ô, professor, o Oi. Celso Russomano, ele faz parte dessa religião, né? Esse candidato para ser prefeito. O candidato a prefeito lá? Rafael, não sei te falar. Não sei te falar qual é a religião dele. Posso pesquisar e aí semana que vem eu te trago, tá? Mas você está fazendo uma alusão ao nome dele, Russomano? Não, pelo sobrenome não, é um sobrenome mesmo normal, tá? Mas eu posso pesquisar para ver se ele é adepto, tá? Do islamismo. Lembrando, pessoal, essa pergunta do Rafael faz até algum sentido. Vocês sabem por quê? Porque tem uma boa parte da população brasileira, tá? Primeiro, o islamismo, eles se disseminaram por todo o planeta, tá? Então, todos os continentes têm adeptos da religião islâmica, tá? Inclusive no Brasil, tá? Inclusive no Brasil. Aqui, se vocês, algum de vocês conhece a região da Sabará, ali, da Avenida Nossa Senhora do Sabará? Sim. Vocês sabem onde ficam? Sim. Então, A gente sabe. Eu sei, né? ali na Sabará, só para dar um exemplo para vocês, tem muitas lojas de móveis, tá? Vende mesa, cadeira, sofá, enfim. Muitos daqueles donos daquelas lojas são pessoas árabes, de origem árabe, e associem sempre origem árabe com a religião islã, tá? Ou os muçulmanos, tá bom? Então aqui no Brasil tem muitos árabes, tá? Tem muitos adeptos dessa religião. E essa religião ela é muito antiga, né? Datada lá de 600 depois de Cristo, muito antiga, tá? Século 7, tá? É muito antiga mesmo, tá? E tá até hoje aí com muitos adeptos, tá? Com muitos adeptos, né? É a segunda maior religião, tá? Em número de adeptos no mundo todo, tá? Beleza? Professor, Oi. eu pesquisei no Google aqui e o nome do cara não é Celso Muçulmano, é Celso Russomano. Ah, tá. É um sobrenome normal. E o que eu disse? Muito provavelmente, Rafael, você fez uma alusão ao nome que é parecido, né? Muçulmano, Celso Russomano, né? Não foi isso? Acho que sim, Professor, né? eu falei russo, mano. Eu falei russo, humano. Não falei russo, não tem mano. problema, não tem Não, você problema. falou. Mas é igual. A ordem dos fatores não altera o produto, como diria o professor Alex de matemática. Tranquilo, pessoal. Mas vamos dar início, então, ao capítulo 12, tá? Vamos fazer uma introdução, vamos falar um pouquinho sobre essa expansão, né, de Roma, tá? Expansionismo de Roma. Nesse capítulo a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conflitos que aconteceram, né, em Roma durante esse tempo, tá?
como as famosas guerras púnicas, tá? Vamos entender um pouquinho sobre isso, tá bom? Ó, hoje, pessoal, a gente vai fazer só uma introdução, tá bom? Então, eu trouxe aqui um exemplo, um resuminho, tá? E depois a gente vai discutir um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Ó, eu queria que vocês prestassem atenção, tá? E aí depois eu vou deixar um espacinho para a gente comentar sobre o que eu vou falar aqui, tá? Para vocês entenderem, porque é muito legal essa interação que vocês têm. Eu acho que o sexto e o sétimo ano são séries que eu tenho, assim, comigo, que mais participam da aula. Vocês estão de parabéns, tá? Estão de parabéns. Então é muito legal, muito bacana a aula com vocês. Então eu vou fazer uma introdução e aí depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente vai ver ao longo desse capítulo. Beleza? Prestem atenção, tá? Ó, a expansão romana e o escravismo. Após a vitória contra Cartago, Cartago é uma cidade que ficava próxima à Península Itálica, tá, pessoal? Nas guerras púnicas, 264 a 146 a.C., houve uma grande expansão romana na região do mar Mediterrâneo e no continente europeu, fazendo com que Roma criasse o maior império que havia existido em toda a antiguidade. Em 5 séculos, Roma havia estendido seus domínios na Europa, no norte da África e na Ásia. Olha só a importância desse império, tá? Do Império Romano. Entretanto, a expansão romana gerou mudanças internas na organização da sociedade. Antes da intensificação da expansão territorial, boa parte do trabalho agrícola em Roma era realizada por homens livres, camponeses em sua maioria. Mas, com um processo expansionista, necessitava de um exército cada vez maior. Os soldados eram recrutados entre os camponeses, deixando as terras em pouca mão de obra para trabalhar. Então, o que acontece? O Roma tinha esse viés, né, de expansão, tá? E o que ele precisava para conquistar os territórios? Ele entrar em conflito com os territórios que ele queria conquistar. Então, ele recrutava as pessoas para serem o quê? Soldados, né? Para trabalhar, para irem na linha de frente, tá? Nas batalhas, tá? Para conquistar os territórios que ele desejava. E ele estava meio que desfalcando uma parte importante da sua economia, tá? Que era a parte da agricultura, né? Onde trazia alimento para a população, tá? Então, as pessoas deixavam de trabalhar no campo para ser o quê? Soldado, para ser utilizado na linha de frente de batalha, tá? Nas guerras que Roma entrava, tá? E aí a gente vai, é muito interessante essa parte, pessoal. Por quê? Aí você fala assim, professor, mas aí como que Roma organizou essa parte para trazer alimento à população? Sem alimento, como que as pessoas, sem comer, como que as pessoas vão viver, né? Vai viver de quê? Vai viver de guerra? Vai comer guerra? Não. E aí é que entra uma parte interessante da história de Roma, tá? Os escravos, a escravidão, tá? Que é latente nessa parte aí, as partes conquistadas iam ser escravos na agricultura, por exemplo. Ia trabalhar na agricultura como escravos, tá? E aí a gente vai entender, porque sempre quando a gente fala de escravo, remete o quê? O que remete para vocês? O que vocês lembram? Vocês associam quem quando se fala em escravidão? Professor, pessoas que trabalhavam para outras pessoas. Então, mas remete a um povo, uma raça específica? Remete a um povo, uma raça? Exatamente. 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 Tá vendo só como que é muito bom essa interação com vocês? Então, antes da gente ter esse papo, deixa eu terminar aqui minha leitura, que aí a gente já vai entrar nesse papo legal, gostoso que a gente está tendo. Prestem atenção, só mais um pouquinho, tá bom? Ó,
Por outro lado, as conquistas de novos territórios resultavam na escravização dos povos que habitavam esses locais. Os escravos eram usados principalmente em trabalhos agrícolas e nas minas, mas também em atividades nas cidades como artesanato e comércio. Essas conquistas resultavam ainda no aumento da quantidade de terras que pertenciam aos latifundiários, que precisavam de um número cada vez maior de escravos para nelas trabalhar. Pois além de aumento de suas dimensões, o número de pessoas livres disponível para o trabalho diminuía, já que eram recrutadas para o exército, aquilo que eu havia falado para vocês. Com esse processo, o escravismo romano tornou-se base de sustentação da sociedade que havia se originado na Península Itálica. Os escravos eram usados principalmente nos trabalhos das minas e na agricultura, mas também havia escravos que conseguiam grande prestígio entre os patrícios, a classe dominante em Roma, trabalhando como médicos ou arquitetos, por exemplo. Apesar de haver pessoas livres trabalhando nos campos, pessoal, abaixa, não é hora disso. Acabei de É o elogiar vocês, Rafael né? Joãozão. Foi eu, Por professor. favor. Tá, Rafa, depois É você ouve isso aí. É que foi meu amigo que mandou perguntando se eu ia ir pro futebol hoje, aí eu fui ver, ele mandou um vídeo. Desculpa aí. Tá bom, não tem problema. Continua prestando atenção agora, tá? Ó, com esse processo, o escravismo romano tornou-se a base disso. Essa parte aqui eu já li, né? Ó, apesar de haver pessoas livres trabalhando nos campos dos territórios romanos, grande parte da população dirigia-se às cidades, principalmente depois da participação nas guerras. Durante as campanhas militares, os pequenos proprietários perdiam suas terras para os latifundiários, resultando no aumento do número de habitantes nas áreas urbanas, nas cidades. As condições de vida eram péssimas para a imensa maioria das pessoas, já que viviam amontoadas nos bairros pobres, sem condições de higiene e de saúde, gerando epidemias e violência. Então, pessoal, esse processo de expansão de Roma, pelo que a gente está vendo aqui, percebendo, vocês já perceberam, geraram alguns incômodos, né, para Roma nessa época. Por quê? Lembra lá, Roma recrutava as pessoas que moravam no campo, né, os camponeses que viviam da agricultura para a parte militar. O que acontecia? Os grandes latifundiários tomavam essas terras, né, que eram desses latifundiários, colocavam escravos para trabalhar lá, e aí quando os donos dessas terras voltavam para suas casas, eles encontravam o quê? Não encontravam mais suas casas. E aí eles eram obrigados a ir para as cidades, causavam um grande acúmulo de pessoas num determinado local, tá? Isso daí aumentava, né? Geravam epidemias, geravam uma série de problemas sociais e uma mudança, né, nessa parte de estrutura na sociedade de Roma, tá? Gerou alguns problemas nesse sentido em Roma, tá? Ó, aqui tem uma outra parte que eu queria, inclusive, pessoal, eu deixei hoje lá na plataforma 2 textos, tá? O segundo texto que tem lá vai ajudar vocês a responderem as questões que eu coloquei para vocês responderem hoje, tá? Então, leiam o texto, através do texto vocês vão conseguir responder melhor as questões que eu coloquei lá. Esse texto fala mais ou menos assim, ó, para a gente começar o nosso papo aí. Os motivos essenciais para que Roma antiga desenvolvesse uma política de expansão foram garantir as defesas territoriais e buscar novos territórios devido ao crescimento populacional romano. Com relação às guerras púnicas, foram fruto da política expansionista romana. Roma defrontou-se com
os cartagineses, que habitavam principalmente a ilha da Sicília. Quando se fala em cartagineses, pessoal, é a cidade de Cartago, tá? Cartago. Pertencente à chamada Magna Grécia, tá? Na disputa pelo controle do mar Mediterrâneo, Roma e Cartago se enfrentaram em 3 guerras, que ficavam conhecidas como Guerras Púnicas. Lembrando, a Guerra Púnica, as Guerras Púnicas, né, tiveram 3 etapas, tá? A primeira Guerra Púnica foi de 264 a.C. a 241, durou cerca de pouco menos de 20 anos, tá? Pouco mais de 20 anos. Essencialmente ocorrida no mar, fora vencida pelos romanos, embora os cartagineses fossem ótimos navegadores. A Segunda Guerra Púnica foi de 218 a.C. a 201 a.C., ocorreu após o domínio de toda a Magna Grécia. Então, essas guerras púnicas, ela teve uma coisa importante, um marco importante, que foi Roma. Ele estava acostumado muito com batalha homem a homem, tá? A se degladiar homem a homem, tá? Em solo. Eles não estavam acostumados com a batalha em mar. Inclusive, pessoal, isso aí nem tá no nosso livro, tá? Mas Roma, para vocês terem uma ideia, como que eles eram inteligentes, criativos, né? Eles construíram uma ponte. E quando eles alinhavam, né, a embarcação com a embarcação dos cartagineses lá, quando teve essas guerras púnicas, eles colocavam uma ponte que ia de uma embarcação a outra, e aí eles conseguiam lutar, né, tete a tete lá com os cartagineses. Foi uma parte que foi assim, muito criativa, tá? Para que ajudasse Roma a vencer essa batalha. Lembrando, os cartagineses, eles tinham mais costume com essas guerras, com esses conflitos sobre embarcações, e Roma já não tinha essa prática. Inclusive, Roma perdeu, né, muitos romanos, né, muitos adeptos do seu exército, por conta dessa inexperiência que Roma tinha né, nessas guerras ao mar, tá? Que eram feitas por embarcações, tá bom? Só mais um pedacinho, aí a gente começa a conversar, tá bom? Pode falar, Rafa. Antigamente, você falou que eles estavam tete a tete, né? Antigamente, quando foi na Inglaterra, né? Teve a Guerra dos Irmãos. Aí, quando viu que ia matar muita gente do reino, eles batiam a espada no chão e falavam: eu quero lutar contra o rei. Aí os reis lutavam. Quem ganhasse ficava com o reino inteiro. Então, inclusive, isso daí que você está falando é o seguinte, Rafael. Vocês perceberam que a gente fala muito sobre conflito, muito sobre conflitos? E aí remete àquela coisa, né? Isso aí é muito importante a gente destacar, que nessa época não tinha uma organização social a nível mundial, tá? Que nem tem hoje, que nem tem regras, né? Um país não pode invadir o outro, não pode entrar em conflito, tem a ONU que intervém, né, nesses conflitos. Nessa antiguidade, né, principalmente antes de Cristo, nos tempos antes de Cristo, tá? Um tempo histórico muito antigo, tá? Nas primeiras civilizações lá, não existiam regras, tá? Mas já existiam aquela parte de adquirir as coisas, de capital, de adquirir capital, de adquirir bens, né? De adquirir território, tá? Mas não tinha muita regra. Então, o que nessa época aí, qual que era a lei? Era a lei do mais forte, era a lei do mais preparado, do exército mais preparado, da criatividade, que nem Roma, os romanos, né, fizeram, que é essa parte da embarcação que eu falei para vocês, né? Foi uma criatividade. Então, entrava muito isso daí, né? Porque não tinha uma organização a nível mundial que um
uma nação, um território, uma civilização respeitava a outra, né? Pelo contrário, uma queria conquistar a outra, tá? Porque não tinha um controle assim social que nem hoje em dia nós temos, tá? Beleza? Só para elucidar um pouquinho melhor, para vocês entenderem um pouquinho mais essa parte de guerra, de conflito, tá? Hoje em dia o Brasil pode invadir outra nação? Não pode. Tem regras que regem, né, a sociedade mundial e é controlada por departamentos que nem a ONU, tá? A Organização das Nações Unidas, tá? Tem que ver por que você tá querendo invadir, enfim, tá? Não funciona as coisas que nem na antiguidade funcionava, tá? Só para a gente terminar, e a gente já vai, eu já vou entrar nessa parte das guerras púnicas com vocês, eu vou deixar vocês falar um pouquinho. Ó, as guerras púnicas tiveram consequências para a Europa na antiguidade. Os romanos consideravam sua política expansionista e dominaram o comércio mediterrâneo. Com o fortalecimento do comércio surge uma nova classe social em Roma, os homens novos, também conhecidos como cavaleiros, utilização de escravos na economia, o que gerou desemprego na plebe, ocasionando diversos conflitos. Os pequenos médios produtores agrícolas não conseguiram atender a demanda do comércio, passaram a vender as terras para os ricos proprietários, que é aquilo que eu já havia falado para vocês, né? Olha só a mudança aí, né? Na sociedade romana, né? Por quê? Por conta dessas guerras, né? Guerra, pessoal, vocês perceberam que desde a antiguidade a guerra não traz nada de bom para uma sociedade? Nada de importante, né? Nada que a gente pode falar de destaque, né? Que uma sociedade teve, né? A guerra sempre causou algum mal, né? Para a população. O povo, tá? Sempre foi o que saiu perdendo em todas as histórias de todas as guerras que já aconteceram na história da humanidade. Podem falar agora. Agora eu vou deixar vocês falar. Professor, Fiquem à vontade. Pode falar. eu tenho duas coisas para falar. Você não estava falando sobre os países lá? Que antigamente não podiam invadir país. Mesmo, tipo, você sendo uma pessoa normal, tipo, um exemplo. Eu sou da Alemanha, eu não posso entrar no Brasil. Antigamente, brasileiro fica no Brasil, alemão fica na Alemanha. Mas eu descobri em um filme que depois da Segunda Guerra Mundial, que Hitler tinha morrido, né? E aí acabou com tudo isso, eles entraram lá e no começo eles tinham meio que o racismo. Isso daí é verdade? Que tipo, eles ficavam com raiva que entravam na sua nação? Isso aí que você falou, a gente pode utilizar nesse contexto que a gente está falando do capítulo 10, tá? De Roma. Você falou assim, professor, antes da Segunda Guerra Mundial, Hitler, isso aí é uma coisa que vocês vão aprender mais para frente, tá? Principalmente quando vocês estiverem lá no 8º ano, no 9º ano, tá? Em história, vocês já vão começar a aprender sobre as guerras mundiais que houve nos tempos contemporâneos, tá? Mas mais recentes, tá? Quando fala em contemporâneo, você remete a um tempo mais recente, tá bom? Então, até 1945, que foi quando houve a Segunda Guerra Mundial, não existia a ONU, tá? Não existia a Organização das Nações Unidas. Ela foi implementada após a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, na Segunda Guerra Mundial, você falou assim, professor, o Hitler ele invadiu uma série de países lá, pega justamente nisso que eu estou falando para vocês, tá? A partir daí, para você invadir um território, enfim, para você é proibido, não pode, tá? Entra muito na questão que abrange todos os países que são membros da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, tá bom? Então foi a partir da Segunda Guerra Mundial isso, tá? Antigamente não existia isso, tá bom? Deu para entender um pouquinho? Mas, Rafael, cada coisinha no seu tempo, tá? Você ainda vai aprender muito sobre isso ainda.
Não, é que quis dizer que tem a ver, né? Que antigamente não podia entrar nas nações. Não, tem a ver sim, tem a ver sim. Mas o exemplo que você deu serviu para a gente elucidar um pouquinho melhor e entrar aqui um pouquinho no que a gente está estudando. Mais alguém tem alguma colocação? Alguém quer falar mais alguma coisa? As meninas aí, ó, não falaram nada ainda, né? Guilherme vai querer falar, professor, quer ver? Guilherme vai querer Professor, falar? não tem nada para A falar. Maria Não. Luísa? E aí, Maria? Pode falar. Nem eu. Falar, não. Oi? Não? Não, nenhuma dúvida, nem nada. Não? E o Eu Gui? posso te indicar uma coisa? Pode, opa. Professor, Oi. tem um filme que tá na Netflix e saiu. O nome dele é Little Boy. Ó, a Lara Que tá... seria Peraí, pequeno. Rafa. Ô, Rafa, só uma coisinha. A Lara tá perguntando que página que tá. Tá na página 232, tá, 220. Lara? Página 232. A Maria Luísa ela respondeu, a Maria Luísa respondeu. Tá bom, pode falar, Rafael. Professor, Oi. e aí esse filme aí mostra de um menino, né, americano, que ele era muito chegado ao pai, né? Só que o pai dele chegou na Guerra Mundial, que era contra a China. Só que nessa Guerra Mundial, quando acabou, ele acha que o pai dele estava morto, ele não tinha nenhum amigo. Nessa daí veio um chinês entrando nos Estados Unidos e ele e o irmão dele não gostou, né? Aí ele falou, vamos na casa desse cara, atacar a pedra e vamos pôr fogo. Aí eles não conseguiram, aí a polícia ficou procurando ele. Só que esse chinês, ele defendeu o menino por causa que os outros zoavam ele porque ele era pequeno. E aí o chinesinho ajudou ele a se enturmar, né? Nesse que ele ajudou a se enturmar, o chinesinho virou o melhor amigo dele. Ah, é? Não, bacana. Mas esse filme aí, ele não conta, é um filme de fatos reais? Ou é uma história lúdica mesmo, assim, que É fatos reais, mais é ficção? fatos reais. É fatos reais? Tá, beleza. Fatos reais. Ó, é sempre bom, tá, Rafael? Principalmente quando a gente assiste filme assim, que remete à história verídica, tá? Porque como vocês estão na idade escolar, vocês estão na escola e vocês aprendem muito conteúdo de muita coisa, em história, em geografia, ajuda vocês na escola, tá? É válido, sim, é válido. É importante. Eu acho bacana. Eu acho bacana. Eu assisto Meu muito pai filme. adora filme assim. Por exemplo, sobre a Segunda Guerra Mundial, que você estava falando aí de Segunda Guerra Mundial, tem um filme que se chama O Menino do Pijama Listrado. E eu assisti o filme Esse eu vi. e também li o livro. Tem um livro também. É muito bacana. Como é é uma que ele é, história que não é professor? Esse eu vi, verídica. professor. É muito triste o filme. Quem assistiu o filme? O menino do pijama listrado? Eu só conheço o pijama do menino listrado de terror, professor. Não é de terror, não. É uma história verídica. Quem foi que assistiu aí que falou? Não sei se foi... Eu, a Camila. A Camila, né, Camila? Você assistiu, Camila? Foi. Assisti. É muito triste, eu triste, chorei. né? É muito triste. Mas você entendeu a história direitinho? Eu entendi, só que ele é um pouco antigo, né? Faz tempo já que eu não vejo ele, mas eu já vi. É antigo. Tem um livro também, eu li o livro. Esse filme é muito bacana. Mas é um filme muito triste. Eu não vou indicar, porque assim, é muito triste. É muito triste. Eu já vi. Vocês estão muito novinhos ainda para assistir. Quando vocês estiverem Meu pai um pouquinho adora mais filme velhos, assim. porque tem que olhar também a idade, né? A classificação, né? Tá? Pessoal, ó, Eu já assisti. já tô estourando aqui o horário da live. A gente vai voltar nesse tema na próxima semana. O que eu pediria? Leiam os textos que eu deixei lá para vocês. A gente vai voltar, a gente vai falar muito ainda sobre guerras púnicas, tá? O expansionismo de Roma. A gente vai voltar nesse tema, tá? Já tô estourando, então eu já vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus, tá? Boa semana para vocês. Leiam e façam as atividades. Bom trabalho. Lá, tá bom? Tchau, professor. Obrigado. Bom trabalho. Obrigado. Obrigada, Fiquem com Deus. professor. Tchau. Tchau. Boa semana. Tchau. Você também. Com Deus.